A palavra de hoje está no livro de Josué. Josué, aí depois de Deuteronômio, quando ele recebe a incumbência de suceder a Moisés, servo do Senhor, que havia sido recolhido já aos 120 anos de idade. E disse Deus, numa das últimas palavras a Moisés: escolhe, pois, a Josué, filho de Num. Sempre era identificado a filiação através do nome paterno. Hoje aqui no Brasil, nós, ao tirar um documento, alguma coisa assim, somos identificados pelo nome também da nossa mãe. E lá era o nome do pai, Josué, filho de Num. Aí eu estou fazendo uma referência do capítulo 1, que muitos dos senhores já ouviram inúmeras vezes ser ministrado, e aqui na nossa igreja em Uberlândia, Minas Gerais, nós há poucos dias ouvimos uma série de ministrações a este respeito, falando de Josué, um conquistador, falando de Josué, verdadeiramente um homem vitorioso. Escolhe, pois, Josué, filho de Num. E Josué era um moço, na época, que fora criado na casa de Moisés. Então, ele servia a Moisés por alguma razão, não maior do que a razão de Deus, porque Deus conhece o futuro, Deus sabe lá na frente. E lá estava Josué, filho de Num, servindo a Moisés. Ele era um servidor de Moisés. Ele não era desde a sua infância o servidor de Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua fase. E Josué também teve a fase de ser criança. Mas ele estava ali também para prestar atenção. Ele era uma pessoa que prestava essa atenção a todos os atos que Moisés fazia. E ele procurava estar por perto. Ele procurava estar ajudando. Ele procurava auxiliar mesmo a Moisés, porque ele precisava dessa ajuda. E ele agora recebe a incumbência de Deus. Quando o Senhor diz: escolhe, e ele fará com que este povo herde a terra prometida. Deus estava fazendo uma afirmação. A terra prometida até então já era uma realidade. Ela só ainda não estava de posse dos israelitas, mas a terra já estava lá, habitada até por outras nações, mas Deus primeiramente já reservou aquela terra, a terra de Canaã, e a sua região, para que um dia o povo do Senhor ali entrasse. Deveria ser uma curta jornada, mas houveram muitos percalços no caminho, e pecados também, e o pecado afasta o homem de Deus, o ser humano de Deus, desde há muito tempo, podemos dizer, desde o Éden, porque em razão da desobediência de Adão e Eva, logo em seguida, não sei o tempo demorado, mas na história, logo em seguida, vem o homicídio, quando um irmão, Caim, mata o outro irmão, Abel. Porque Abel tinha um coração diferenciado. Abel fez a sua escolha, como Caim fez a sua escolha. E as escolhas que nós fazemos, se é de acordo com a vontade de Deus, elas serão aceitas. Mas, primeiramente, é necessário que o nosso coração esteja verdadeiramente em Deus. Então, nós vamos chegar a Josué. Escolhe, pois, a Josué, filho de Num. Ele foi escolhido. E certamente que ele temeu, porque grande e extensa era aquela obra,
as responsabilidades, o que ele via Moisés passar. Nós costumamos a dizer, irmã Ivanilda, que olhamos o sofrimento do obreiro, sofrimento do pastor, sofrimento daqui e dali. Mas quando se tem Deus na frente e segue verdadeiramente a palavra do Senhor, nós vamos ter também tempos de refrigério. Se esse refrigério não é todos os dias, porque não aguentaríamos também, mas eu diria, a maior parte dos dias temos refrigério. A não ser em alguns casos, quando uma doença maligna ou não abate o nosso corpo humano e sentimos um tanto abatidos, aí sim ficamos mais tristes. Mas verdadeiramente, assim como brilha o sol, vem também a graça, a bênção, a bondade de Deus na nossa vida. Nós agradecemos, portanto, que a palavra vem falar a mim mesmo nesta noite. E Josué, então, ele começa a falar, Deus começa a mostrar, já lá praticamente no seu final de vida, quando já está perto de passar o Jordão, e agora quando já está de posse da terra, agora o que foi prometido já era nosso, já era deles, aonde pisassem a planta dos pés, ali era deles. Pensa bem nisso, que coisa linda, que coisa maravilhosa Deus concedeu para eles. A bondade era tanta para aquela terra, para alguém que estava vindo numa jornada pelo deserto, encontrar frutas, encontrar plantas, outras verduras, outras gado, outras coisas, que alguém chegou a dizer, esta terra é a terra que mana leite e mel. Verdadeiramente, eles agora não precisariam mais atravessar o Jordão para possuir a terra. Tudo isso Deus já havia preparado para eles, de acordo com a sua escolha. E ele agora está falando ao povo, porque ele agora já se sente envelhecido. Hoje seria idoso, aos 80 anos, idoso, já perto da sua jornada final. Mas ele percebe que o povo afasta de Deus, porque havia ali naquela terra muitas nações. Por quê? Você vai compreender, se eles passam o Jordão e vão para aquela terra, uma terra boa, por que levariam para si imagens de escultura? Por quê? Não havia razão, mas vai pegando de alguém que ainda está remanescente naquela terra, ou alguém que vem viajando e passa por aquela terra e tira da sua bagagem os seus chamados santos de devoção, e de repente o povo de Deus pensa, se eles têm Deus, nós temos o Senhor, porém nós não vemos, não tem a imagem para a gente ver, para a gente mostrar, para a gente discutir com alguém. Outras coisas, entrar as mulheres estrangeiras, tantas outras coisas, comer do sacrificado ao ídolo, tantas outras coisas que era ordem de Deus para não fazer, ou ordem de Deus para fazer outras coisas. Então eles tinham uma duplicidade para errar ou para pecar diante de Deus, por fazer e por não fazer. Então Josué percebe essa balança aí, e ela começa a pender para um lado, e ele diz, olha, vocês estão agindo errado. Então, se o Senhor é Deus, se você agora passa a dizer e entender, o Senhor é Deus, qual deve ser a sua escolha? Qual deve ser a nossa escolha? Escolhas. Muitos escritores têm falado sobre isso, escritores cristãos,
escritores não cristãos têm falado sobre essa questão de escolha. Hoje é muito comum ver pela televisão alguém instruindo, falando para estudantes a questão da escolha, a questão da profissão que ele pretende exercer, fala dos riscos, fala dos acertos. Uma escolha. É muito bonito quando eu vejo um pai que deu exemplos a um filho, por exemplo, um médico, e tem só um filho. Eu conheço um médico aqui em Uberlândia, Dr. Nelson Jordão, que é meu médico renal, e ele tem um filho, Victor, hoje doutor, e ele apresenta: aqui está meu filho, Dr. Victor. Então, a partir dali, nós não vamos dizer assim: oh, mas só tem um moleque bom, hein? Moleque alto, tem um moleque bonito. Não, nós vamos dizer o Dr. Victor, porque o Dr. Victor, ele escolheu seguir os caminhos do seu pai, seguir a profissão do seu pai. Não sei se é a mais rentável, porém, é uma questão de escolha. Questão de escolha. Então, quando vai estudar, o que você quer ser? Nós perguntamos para a criança: o que você quer ser quando crescer? E ela vai dizer alguma coisa, ou seja, lá no seu coração, ela tem uma escolha. Às vezes, ela diz assim: eu quero ser professora. Professor. Aí nós pensamos assim: ah, mas isso não, meu filho, minha filha, minha neta, meu neto. Porque essa é uma profissão que sofre muito. O pessoal está sempre em greve. Mas se ele tem aquilo no coração, ele vai lutar para ser. Porque ele escolheu. E se todo mundo deixar de ser professor, quem vai ensinar as nossas crianças? Escolhas. Ainda, quando nos tornamos adolescentes e somos escolhidos para servir a nossa pátria aqui no Brasil, todos nós sabemos que o serviço militar é obrigatório, a não ser quando você passa para ser reservista e é dispensado pelo Exército, mas tem que se apresentar lá. Quem começa aprendendo ali, trabalhando ali, e a palavra é enganjar na profissão, e ele pensa: eu quero ser um cabo, eu quero ser um sargento, eu quero chegar a subtenente, eu vou me aposentar como subtenente. Outros já querem fazer um curso mais avançado, eu vou me tornar um oficial do Exército Brasileiro. E na mente dele, a sua escolha está certa. E aí ele começa até a se ver lá na frente, bem lá na frente. Ele está começando aos 18 anos, mas agora ele está se vendo aos 60 anos. E ele pensa assim: um dia eu serei um general do Exército Brasileiro. Escolha. O que mais eu poderia falar de escolha? Nós escolhemos o que queremos comprar. Quando você vai numa livraria, papelaria, você escolhe o lápis. Às vezes, pela marca, acha que a madeira de um lápis é mais dura, o grafite é mais duro, o outro é mais macio para escrever. Você tem direito à escolha. A escolha da borracha. Eu quero a borracha branca, eu quero a borracha verde, eu quero uma borracha de duas cores. Você tem hoje os lápis de cores, são várias cores, caixas com lápis de várias cores, você escolhe. E dependendo da condição financeira dos pais, compram uma caixa de lápis grande. Outros que têm uma menor condição, compram a de lápis pequeno. Mas são escolhas. Os cadernos são escolhas. Nós encontramos cadernos com um valor de R$10 há dias atrás, e encontramos o mesmo modelo de caderno custando R$40, R$50, R$60.
por causa de uma capa, por causa de um desenho, de uma figura? Irmãos, nós pensamos em muitas coisas e escolhemos muitas coisas. Nós escolhemos as amizades. Eu quero ser amigo da Ivanilda, então ela vai ser minha amiga. A Ivanilda diz: eu quero ser amiga do pastor Edilson, e eu vou ser amigo dela. Eu escolho ser amigo do meu filho. Não, mas de filho não precisa ser amigo. É claro que precisa. Quantos pais são inimigos de filhos? Quantos filhos são inimigos dos pais? Não só pelo desrespeito, mas realmente a falta de obediência. Escolhe o lado mal, o lado negativo. Deus também faz escolhas. Deus também faz escolhas, fez escolhas. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte. E diz o Senhor: escolhe, pois, a vida para que vivas. É como se ele dissesse hoje: eu coloco diante de ti a saúde e o coronavírus. Escolhe, pois, a saúde. Por que estamos ainda dentro da nossa casa e respeitando a autoridade municipal, estadual e federal, e não estamos nos reunindo no templo? Por que ainda? Porque nós queremos ter saúde. Se nós quiséssemos arriscar a doença, a praga que está aí, nós estaríamos saindo todos os dias, causando algum reboliço por onde houvéssemos de passar. Então Deus escolhe também. Escolhe, pois, a vida. Dá ao homem o direito da escolha. Escolhemos uma namorada. A moça escolhe um namorado. Nós somos bíblicos, né? E Deus nos ensinou assim. E assim nós continuamos pregando. Não existe um grupo intermediário nesse sentido. Nós escolhemos. E às vezes na hora dessa escolha, pais interferem, tios interferem, parentes interferem, às vezes até colegas de serviço, chefes de serviço interferem. Há uma classe que diz: você fez uma boa escolha, vai dar certo, nós estamos torcendo por você. Mas há uma classe que vai sofrer, que às vezes a mãe, lá no escondidinho, e talvez eu esteja falando agora para algum coração materno que passou já por isso, ou está passando, lá no escondidinho está chorando: pastor, o senhor está revelando a minha vida. Eu chorei pelo meu filho, eu orientei, eu falei, e a situação que hoje ele vive nunca foi a situação que eu quis para ele, mas ele escolheu. A palavra certa é essa: ele escolheu, ele não foi forçado. Nós não estamos mais no tempo em que as pessoas eram forçadas. Eu vivi ainda na minha infância e adolescência numa fazenda, e lá era uma fazenda muito grande. As pessoas que moravam lá, as moças, algumas vezes elas iam casar forçadas, porque faziam o que não era para ter feito antes da hora, e aí chegava e dizia para os pais: aconteceu isso, então agora você vai casar. Não tinha a experiência nenhuma, nem chegou a namorar direito. Não foi a escolha, apenas sem saber, ela escolheu o lado da desobediência. Vou desobedecer meu pai, vou casar porque eu sofro muito na casa do meu pai e agora vou ter liberdade. Essa sua escolha pode ter custado muito para você, e agora não tem um jeito de desfazer isso sem maiores sofrimentos. Escolhei, pois, escolhei bem. Eu trabalhei numa lavoura, plantação de milho,
E quando a gente ia colher aquelas espigas, nós escolhíamos, nós selecionávamos as espigas maiores, melhores. O resto era chamado de restolho. Muito pouco tinha utilidade. Até os animais, para comer aquele restolho, eles tinham alguma dificuldade. Mas as espigas maiores, não. Ela tinha pouca palha e muito alimento ali dentro. O restolho, ele tinha muita palha e poucos caroços ali dentro. Escolhei, pois. Nós escolhemos, nós vamos numa feira e vemos as pessoas, feira livre, vemos as pessoas, não é, irmã Ivanilda? Elas escolhendo. A senhora já viu pessoas escolhendo? Sim, também faço isso. E a senhora também faz isso, amassando os tomates. Sim. Escolhendo. Ela diz assim, estou escolhendo. Só que nesse escolher aí, amassa e o próximo cliente é que vai pagar o pato. Mas as escolhas, está amassado, eu não quero. Vou comprar uma lata de alguma coisa, está amassada, eu não quero. Tá aberta, eu comprei uma coisa com a caixa, mas a caixa está maturada, eu não quero. Então, escolha. Escolhei, pois, a quem vocês querem servir. Decisão de Josué. E tinha respaldo para dizer isso. Viveu com Moisés, serviu a Moisés, agora ele é Senhor. Ele agora vai ter e teve alguém para o servir também, para o orientar. E ele é escolhido por Deus. Olha, eu estou escolhendo você. Medita na minha palavra, medita nas orientações. Não esqueças do livro desta lei, que você escolheu. Melhor, você foi escolhido, selecionado para estar numa posição melhor. A posição do servo de Deus, da serva de Deus, sempre é a posição melhor. A luta vem, mas a luta passa. Não sei se nós cantamos este nessa noite, mas a luta vem e passa. Não desanimes, não. Você foi escolhido para vencer. Deus precisa de você para dar um bom testemunho, para dar um bom exemplo, para mostrar que a sua escolha, ela não foi uma escolha negativa. Por isso, eu conclamo a todos os que nos ouvem e nos veem nesta noite. Ao cultuar a Deus, nós estamos dizendo, eu escolhi o Senhor para prestar culto. Se o Senhor é Deus, então prestai culto a Deus, que você pode fazer como nós estamos fazendo, a partir de uma pequena sala de alguns poucos metros quadrados. Nós estamos aqui, já louvamos a Deus, estamos ouvindo a palavra. Queridos, faça a sua escolha. Eu fiz a minha escolha. Quando me tornei jovem, já havia passado a idade do exército, escolhi uma moça e comecei a idealizar uma vida a dois com essa moça. E busquei essa moça, encontrei essa moça aonde? E agora meu testemunho particular. Na igreja. Mas na igreja só tinha essa moça? Não. Mas para mim era só uma. O que Deus tinha preparado para mim era só uma. Eu seria marido de uma só mulher. A não ser que a morte nos separe, e aí tiver outra escolha, que não sei se eu tenho tempo para isso, e nem sei se a minha esposa hoje também tem tempo para isso. Mas eu escolhi, falei com ela, conversei com ela, e ela disse para mim, eu vou te dar uma resposta. Se nós somos escolhidos de Deus, Deus sempre nos dá uma resposta. Deus não te deixa sem resposta.
As tuas noites têm sido tristes, você tem chorado, mas Deus vai te dar resposta. Deus vai te dar. Você não precisa ir para debaixo de nenhuma árvore para invocar um Deus qualquer. E nem também procurar em homens ou mulheres que você não conhece o procedimento, o caráter deles, para que eles ponham a mão sobre a sua cabeça. Não procure atrair maldição para você. Diga com certeza: eu sou escolhido de Deus e escolhi a Deus através de Jesus Cristo para ser seja meu guia, meu salvador, meu Senhor. Deus é o Senhor, Jesus o Salvador, o Espírito Santo o guia consolador. Então nós temos toda a razão para dizer: bendita foi esta escolha. Estamos chegando ao momento final desta nossa ministração na noite de hoje. Agradeço a Deus, pois quando falei da escolha da minha vida pessoal, da minha vida matrimonial, alguns amigos lá em São Paulo, ainda vivos, graças a Deus, se lembram de nós, eu e a Ivanilda. E quando eu comecei a namorar, depois daquela escolha e aguardei a resposta, quando a resposta veio, a partir dali, eu comecei a contar. Foi 8 de abril de 1970. Você vai dar risada ou vai dizer assim: eu nem era nascido. E esse pastor está contando uma história de que eu nem era nascido. Mas hoje alguém disse para mim há dias atrás: hoje não existe mais isso. Olha, pode existir. Está difícil? É porque tem uma ausência de Deus, uma carência de Deus, uma falta de Deus, não porque Deus deixasse de operar ou de existir. Então nós chegamos a 50 anos da data da escolha. Eu já, um crente na pessoa de Jesus, a irmã Ivanilda, minha esposa, já uma crente na pessoa de Jesus, nunca deixamos um ao outro e nunca deixamos a Jesus Cristo também. Vieram os nossos filhos, uma filha e 2 filhos, agora já vieram os nossos netos, ao mesmo passo em que eu tenho uma neta de 14 para 15 anos, eu tenho um neto que essa semana vai completar o seu 1º ano de vida. Graças a Deus, o Senhor tem me dado prosperidade, e eu devo tudo isso a uma vida, eu diria, um tanto regrada. É caminho estreito, é porta estreita. Você não pode fazer todas as coisas, não pode pegar em todas as coisas. Você tem que ter controle, e esse controle, quem nos dá é o Espírito Santo do Senhor. Agora, curve a sua fronte, nesse momento de culto, eu quero orar com você e por você. Amantíssimo, Deus eterno, soberano, cheio de graça, de glória, de poder, nós louvamos o teu nome nesta noite. Mais uma vez, nós falamos da tua palavra e estamos agradecendo, porque nós nos sentimos também como Josué disse para aquele povo: escolhei. E qual for a decisão de vocês? Josué não disse: é obrigado servir ao Senhor. Não, escolhei a quem vocês querem servir. Mas saibam de uma coisa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e tudo aquilo que eu tenho, pertencem ao Senhor, porque nós servimos ao Senhor. E quando este corpo se desfizer, for para a terra, também o nosso espírito, que é do Senhor, voltará para Ele. É do Senhor. Vivemos para o Senhor. E a recompensa não é aqui. Aqui é muito
é tudo efêmero, passa rapidamente. Nós cantamos um corinho aqui, a alegria deste mundo é passageira, passageira, mas a de Deus é uma alegria eterna, e nós temos o desenho dela quando estamos reunidos, quando estamos na presença do soberano Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê saúde, Deus te dê dias de paz, te livre dos espíritos malignos, da peste que assola ao meio-dia, hoje chamada de coronavírus. No mundo todo, ela estende as suas garras e vai ceifando vidas. Que Deus possa guardar você, e você testifique depois da bênção de Deus. Alegria quando a gente vê por um aparelho de televisão uma pessoa voltando do hospital depois do coronavírus. Normalmente pessoas idosas, mas que saem dali com muita alegria. Eu também já ouvi médicos falando da bênção que foi ficar livre disso. Deus, pois, te guarde, Deus, pois, te abençoe. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, em o nome de Jesus. Amém.